Olá, estamos aqui em mais um podcast com base em quê? Estou aqui com o Lucas. Hoje vamos falar de um assunto quente, uma pauta aí que ninguém viu, né? Fraude. Fraude no mundo corporativo, fraude nas empresas. Como que a gente pode, então, se preservar? Quais os cuidados temos que ter? E assim, fraude é um assunto, né, Lucas? É comum vermos aí nos grandes noticiários, grandes empresas, escândalos aí públicos, né? Que temos casos paradigmáticos nas últimas décadas de grandes fraudes corporativas. Mas a gente pode também dar um enfoque aqui, não necessariamente a fraude acontece só na companhia aberta listada gigante, né? Claro que essas tendem a ser as mais noticiadas naturalmente pelos impactos, inclusive financeiros. Agora, a fraude ela pode acontecer na sua empresa, né? Nas pequenas empresas, na sua casa pode ter uma fraude, né? Dependendo aqui da relação também de empresas familiares. Então, o que a gente quer trazer um pouquinho aqui é o seguinte, né? Fraude, que, assim, tentando aqui falar grosso modo, nada mais é do que o quê? Você indevidamente fazer jus a alguma vantagem, né, da qual você não deveria ter, pode ser um conflito de interesses, pode ser um descumprimento à lei. Então, a fraude também é um conceito aqui bastante amplo, a gente está usando, de fato, aqui como um guarda-chuva para falar de várias situações, né? Mas o que você pode falar aí, Lucas, com base na sua experiência, talvez assim, fraude, né, e como a gente deve aqui se preocupar também em empresas, em pequenas empresas, em empresas médias, como é que a gente trata desse assunto? Não, perfeito. Você comentou que é um tema recorrente, é porque é um tema que ele sempre está em voga e até hoje não é levado a sério, principalmente pequenas empresas e até algumas empresas médias, né? Empresas grandes hoje já tem isso aí totalmente estabelecido, né? Já tem controles, sistemas, treinamentos, mas em pequenas empresas, assim, isso é um tema totalmente deixado de lado, né? Sim. Dificilmente a gente chega numa empresa pequena e questionar, já fez algum mapa de risco, já verificou aí onde tem a maior probabilidade de acontecer algum tipo de fraude, algum desvio de conduta. E isso não é feito, né? Não é feito. Geralmente o que se fala na minha empresa isso não acontece. Isso não acontece na minha empresa. Eu tô aqui todo dia, eu conheço o pessoal, até essa relação de proximidade e às vezes de tempo de casa faz com que a confiança substitua controles que possam evitar fraudes. E esse é o principal erro, né? Esse é o principal erro, um excesso de confiança, né? Muitas vezes do próprio dono, né? A gente tem empresas familiares aí que o dono já aí começou há 20, 30 anos, a empresa 40 anos, tem gente que está na empresa há 10, 15, 20 anos também, às vezes gente que começou a empresa junto com o dono, né? E esse excesso de confiança, vamos dizer assim, às vezes o dono da empresa ele não quer enxergar que pode ter alguma coisa acontecendo ali. Sim. Né? E isso é o principal ponto onde geralmente acontece. Né? A gente tem dados, tá? Pesquisas globais, assim, ano atrás de ano, que mostram que é mais provável que tenha uma fraude acontecendo agora na tua empresa do que não tenha. Né? Sem dúvidas. E aí, muitas vezes, por preconceitos, por achismos, não, aqui dentro não, aqui não acontece. E aí vai se deixando, e o tempo e a falta de controle, e as pessoas saberem que já está acontecendo aqui há muito tempo e ninguém fala nada, isso faz com que a fraude ela se perpetue e novas possibilidades acabam acontecendo, né? Eu acho que é legal que você comentou, né, a questão da proximidade com o dono. Então, é comum, né, realmente, empresas familiares que tem um dono, enfim, é fundador, e tem aquele empregado, né, que está lá, como você falou, há 20 anos. Às vezes o pessoal olha assim, até como meio que um protegido, assim, né? Isso. Que aqui no sentido negativo do termo, no sentido de que, não, aquela pessoa lá conhece o dono, então, assim, não vou falar muito, e a pessoa acaba tendo, digamos assim, talvez uma margem mais flexível para as zonas cinzentas, e aí é nessas zonas cinzentas que acabam aparecendo determinadas fraudes, né? Ou assim, vão, às vezes até progressivamente, não necessariamente é de um dia para o outro,
Às vezes aquela coisa, não, os limites são, eles vão se alargando, aí a pessoa vai ficando mais confortável e vai ver que nada acontece. Sim. Aí entra aquela frase clássica, né? Não, mas sempre foi assim, né? Isso. O que você está aqui querendo fazer? Sempre foi assim e tô aqui há 20 anos, por que agora Tem que mudou? mudar, né? Né? Isso, exatamente. Essa é a frase típica, né? E geralmente, não querendo agora colocar isso como esse aqui é o perfil, essa pessoa tem alguma coisa, mas geralmente quando a gente entra numa empresa, a gente encontra barreiras, geralmente de pessoas ali que falam isso, olha, mas por que eu vou mudar agora? Muitas vezes é um ponto de atenção, mas por que a pessoa não quer abrir, por que a pessoa não quer trazer possibilidades de a empresa descobrir eventuais irregularidades? Por quê? Tá? Tem outra coisa que geralmente acontece, uma pessoa que está há muito tempo ali e fica sempre com receio, eu não quero tirar férias, não quer deixar ninguém mexer naquilo que ela faz, não, só eu posso fazer isso aqui, não, outras pessoas não vão fazer tão bem quanto eu, vão acabar estragando. Por quê? Por que essa proteção exagerada em as outras pessoas enxergarem o que você está fazendo? E isso muitas vezes é um sinal de que pode ter alguma coisa que a pessoa não quer que seja descoberto, né? E essa questão do tempo, muitas vezes a fraude não acontece de um dia para o outro. É que nem você falou, olha, tem uma brecha aqui, tá, mas deixa eu ver. Será que se eu fizer isso aqui alguém vai ver? Ninguém viu. Opa, vamos fazer um pouquinho mais? Vamos tornar isso recorrente? Então, assim, no dia a dia, no passar do tempo, as pessoas, às vezes até enxergando e ninguém falando nada, fazem com que a pessoa tenha segurança para isso aqui. Agora é meu dia a dia é isso. Tem uma coisa até que você colocou que é legal, né? Muitas vezes a gente tem aquela ideia que é errada, me parece, assim, olha, não vou fazer nada, né? Ah, deixa lá, não vou fazer nada e tal. Só que isso também é uma omissão, certo? Não é que assim, o não fazer nada também é um ato voluntário. Eu escolho não fazer nada, por mais que possa ser, não vou enfrentar esse problema porque aí deixa lá, vai sobrar para mim e tal. Mas não fazer nada, repito, também é uma escolha voluntária que gera consequências, inclusive responsabilidade por omissão. Isso. Né, de você não denunciar, de você não tomar alguma medida, ainda que mínima, né? Avisa o gestor, né? Sei lá, gestor da pessoa, percebi isso aqui. Sim. Veja aí se tem algo a ser feito. Sim. Né? Como é que você acha que a gente pode, talvez assim, nesse cenário que a gente está falando aqui de empresas familiares, pequenas empresas, como que a gente pode, talvez com base na sua experiência, ajudar na identificação dessas fraudes, até no encaminhamento? Assim, como que a gente coloca, né, esses assuntos? Será que tem que chamar um terceiro aqui, um consultor, a pessoa vem e aponta o dedo e tá aqui, ou tem um canal de denúncia, não sei, eu tô pensando aqui como é que a gente pode ajudar nessa identificação, né, de situações que podem ser fraudulentas ou até não, às vezes são, enfim, limites éticos ali um pouco mais flexíveis, mas que não necessariamente caracterizam uma fraude. Sim. Né? Agora, até lembrando que eu não respondi a tua primeira pergunta, que foi nas empresas familiares ou empresas menores ali, quando tem uma proximidade com o dono, a pessoa fica, mas eu vou denunciar, mas será que isso aqui não pode... Daqui a pouco ele sabe, eu vou me meter nisso, ele é próximo dessa pessoa que está fazendo, talvez, a pessoa que está cometendo essa fraude ou essa coisa que talvez eu acho que é irregular, tem mais tempo de casa, às vezes não tem mecanismos, que nem você comentou, o canal de denúncia. Como eu vou chegar no dono e vou falar, putz, tem ali o cara que é de tua confiança, que ele tá fazendo tal coisa que eu não sei se tá certo. Então as pessoas têm realmente medo, as pessoas têm realmente receio. E esse é o problema. Porque quando a pessoa tem receio, a pessoa não fala. E quando a pessoa não fala, a empresa não descobre, né? E isso é um grande problema, porque a empresa precisa. A informação é o principal para a empresa. Como a empresa vai crescer de forma sustentável se ela não tem informação do que está acontecendo dentro de casa, né? E muitas vezes isso acontece, né? A gente tem diversos casos de empresas que buscam um serviço de um canal de denúncia externo depois que aconteceu alguma coisa, né? E como ele descobre muitas vezes? Porque uma pessoa saiu e entrou com uma trabalhista.
E aí, quando chega aquela trabalhista, aquela notificação, a pessoa, não, mas o que é isso? Não, mas isso aqui não tá errado. A pessoa, nossa, tá inventando. Que advogado é esse que aceita fazer isso aqui? E aí a pessoa começa a aprofundar, investigar, conversar e descobrir, opa, tem alguma verdade aqui. Né? E aí esse é o pior jeito de descobrir, né? Quando já chega uma trabalhista ali, ó, estourou o problema. E assim, ó, no Brasil, a gente sabe que, né, muitas médias empresas não têm ainda canal de denúncia. E aí, como eu vou dizer, uma empresa pequena tem que ter um canal de denúncias, né? Muito embora o custo é baixo, né? Assim, tem aí serviços no mercado, sem dar nomes, mas Sim. super baratos, né? Assim, não sei, Exato. que às vezes compensa, pelo menos coloca no site, tem lá um e-mail, né? É base. Possibilita. Possibilite, exato. Então, as empresas não querem por, muitas vezes, preconceito, aquilo que eu falei no início, aqui dentro não acontece, quando provavelmente já aconteceu ou tá acontecendo, né? Se a gente parar para ficar conversando sobre exemplos, a gente, nossa, vai passar o dia inteiro falando, né? Eu lembrei agora de um caso, uma pequena empresa, né? E aí uma funcionária foi contratada, ela era caixa, né? De um comércio, e depois de 2, 3 meses, começaram a se perceber inconsistências, né? Porque tinham encomendas de mercadoria e não batia os valores que entravam no caixa. E aí começou a olhar por câmera de segurança para ver, não, mas o que estava acontecendo? E através da câmera que foi verificado que ela tinha achado uma forma de não passar tudo pelo caixa e aí desviava parte do valor que entrava todos os dias na empresa. E aí se buscou as imagens para ver quando ela começou a fazer isso e percebeu que ela começou a um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e quando eles descobriram, eu já tinha tirado para uma empresa pequena um valor alto, né? Aí foi demitido, foi todo um processo, e aí foi colocado novos sistemas para que isso não acontecesse. Então, assim, às vezes a pessoa procura uma brecha. A pessoa entra na empresa já procurando uma brecha para fazer isso. Talvez ela já fez isso em outros lugares, porque ela conseguiu. Né? Empresas pequenas geralmente não têm um sistema tão robusto, um controle tão refinado. Né? Então a pessoa já vai ali com uma índole de buscar uma forma de fraudar. Mas nem sempre é assim. Às vezes é uma pessoa que está ali há bastante tempo, está achando brechas no sistema, viu que ninguém falou nada, e aí vai acontecendo. E se tiver um mecanismo que possibilite a pessoa que está do lado enxergando, fazer uma denúncia anônima sem se expor, isso possibilita que a empresa descubra antes que o problema fique muito maior, né? E até pegando o gancho aqui, eu acho que tem um ponto interessante, Lucas, que é o seguinte, né? Primeiro, talvez tenha uma questão até cultural aqui, não sei, uma autocrítica do brasileiro, né? De, não, assim, da coisa do X9, né? Não vou ser eu o cara chato que vai ser o dedo duro. Assim, prefiro, deixa aí, uma hora alguém vai descobrir, ou isso aqui vai dar errado e Sim. eu não vou me prejudicar. Então, acho que tem uma coisa assim, não sei, dependendo, eu não sei, vemos às vezes algumas multinacionais que talvez é um pouquinho uma cultura mais assim, não, vou dizer que tá errado, enfim, alguém vai tomar providência e não é problema, eu tô fazendo o meu papel. Mas às vezes aqui a gente sente isso assim, não quero me incomodar, né? Sim. Aquela coisa assim. Mas, e também outro ponto é sobre o canal de denúncias, né? Claro, ouso dizer que várias empresas, até pequenas, médias, podem pensar, não vou ter um canal de denúncia, porque vai ser uma incomodação, vai começar a chover, que é um outro ponto que a gente pode tratar aqui, Sim. que você faz o canal de denúncias, não explica nada, fala, não, gente, tem um canal aí, e aí o pessoal começa a inundar, coloca qualquer coisa lá, e aí também vira um problemão, porque, agora temos, assim, no sentido de, tenho que agora educar as pessoas ao uso de canal de denúncias, que é necessário. Mas acho que, e aqui até só sugerindo um roteiro, mas queria ouvir a sua opinião, o canal de denúncias, na verdade, tem esse lado, entre aspas, negativo, que não é, mas o lado positivo é, eu vou justamente saber os problemas da minha empresa de uma forma fácil, Sim. Né, de graça, né, assim, sem esforço, as pessoas vão me dizer o que tá errado. O que tá errado. Sim. Então, né, eu acho que vale talvez a gente colocar, assim, em fraudes e tal, porque pode ser um mecanismo bastante eficiente, Sim. Né? Para identificação de riscos. Isso. Faz sentido isso? Com certeza, com certeza. Porque, primeiro, quando a gente dá treinamentos presenciais, é interessante porque a gente está enxergando todo mundo que está ali na sala, né? E quando a gente dá treinamentos para pessoas que estão mais abaixo na cadeia, né? Operadores, assistentes, analistas, a gente consegue ver perfis de acordo com o que a gente fala. Né? A gente tem algumas pessoas que estão ali concordando, olhando fixamente, não, realmente,
tem que denunciar, não tem problema, não me consideraria um X9, digamos assim, por estar fazendo isso. Sabem que isso é bom para a empresa. E tem também aquele perfil que dá uma risadinha, eu vou falar agora o que o cara aqui do meu lado tá fazendo errado. Eu não. Eu saio para tomar cerveja com ele. Isso é problema da empresa. Não vai acontecer nada. Se der um problema aqui numa máquina, ele tá operando errado, né? Azar, né? Ou ele tá desviando algum material de escritório. O que isso tem a ver comigo, né? E aí a gente coloca, tá? O que vai acontecer se todo mundo começar a fazer esse tipo de desvio de conduta ou cometer pequenas fraudes? A empresa vai começar a ter prejuízo e em algum momento ela pode não conseguir se manter e vai fechar, e você vai perder o emprego. E aí sempre vai ter aquela pessoa, eu vou achar outro, né? Sempre vai ter, não adianta. Toda empresa pode ter esse tipo de pessoa. Mas aí a gente começa a educar para que as pessoas comecem a entender que sim, tudo que acontece dentro da empresa impacta para todo mundo, né? Isso aqui não são, vamos lá, mesmo que são setores diferentes, é tudo um ciclo, né? O comercial é importante para trazer clientes que são trazidos muitas vezes do marketing. Aí eu entrego o produto ou eu fabrico um produto. Então, assim, é uma cadeia. Então, tudo que acontece, independente da ponta onde está acontecendo, impacta tudo, né? Isso que a gente tem que mostrar, a gente tem que educar as pessoas para entenderem isso. Muitas vezes as pessoas entram na empresa, elas não estão educadas, elas não, óbvio, muita gente não sabe o que é o compliance, para que o compliance serve, muito menos se preocupam com fraude, né? Aqui culturalmente no Brasil, aquele jeitinho que eu posso dar, isso muitas vezes é visto como natural. E isso é um problema nas empresas. Então a gente precisa trabalhar isso, né? A gente não pode, como você falou, largar um canal ali, ok, é isso. Não. É todo um trabalho que tem envolvido, mas por que é o canal? Por que agora? Por que a gente está fazendo isso? Para que ele serve? A gente educar as pessoas para que elas entendam a importância, como fazer funcionar, e a partir disso a empresa colher os resultados, né? É claro que sempre pode vir alguma coisa que não deveria vir no canal, mas é melhor vir algumas coisas que não deveriam vir no canal, mas possibilitar que coisas que deveriam vir possam vir, né? Então isso é fundamental em qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho de empresa. O custo é barato, é um custo baixo, o investimento não é grande. A gente pode ter ações pensadas para pequenas e médias empresas, diferentes do que a gente faz numa multinacional, numa empresa que está listada. Então, assim, o investimento ele pode começar pequeno e ele vai crescendo de acordo com que a empresa vai sentindo que realmente está tendo algum resultado prático, né? Perfeito, e acho que aqui também, sobre o tema de fraudes, né, é aquela coisa, muitas vezes a gente vê casos em que, infelizmente, as empresas têm que sofrer, né, na dor que aprendem, ou como você citou aqui, eu tenho uma ação trabalhista, viram assim uma bola de neve, sei lá, assédio moral, a indenização, Sim. danos morais, um cargo alto, isso pode ser uma disputa milionária, né, que mancha, digamos assim, a reputação da empresa também, até em relação aos colaboradores. Ou a gente pode ter também casos em que a fraude realmente ela gera aí um descumprimento a uma legislação, alguma questão com reguladores, né, causando um dano aí financeiro, ou até uma questão em que a empresa deixa de fazer negócios com clientes, né, enfim, dependendo do setor aqui, em relação a situações fraudulentas. Então, acho que vale aqui a gente também colocar aqui, já dizia minha avó, é melhor prevenir do que remediar, é básico, né, básico, mas então, porque às vezes o dono, também uma provocação aqui, pensa assim, mas eu não vou fazer isso porque é um custo, Sim. Vai me dar problema, não quero, sempre fiz assim, tá funcionando. Sim. Só que acho que o que a gente quer provocar aqui, né, Lucas, é uma discussão assim, mas será que não faria sentido você implementar algo? E também não precisa começar com um negócio, né? Que nem a gente já falou aqui, um programa completo, contrata uma Big Four. Não, você pode começar... Cara, faz a gente deu um exemplo aqui, faz um canal de denúncia barato, divulga minimamente, avisa ali, uma empresa de 10 pessoas, pessoal, seguinte, agora tem isso aqui, funciona assim, você vai denunciar se acontecer essa situação aqui. Faz um negocinho bem feito, Sim. Né? Às vezes um turno resolve, isso. Vai disseminando e tal. Exatamente. E aí você vai ver, mas tem um problema ali. Imagina se isso já identifica uma situação, sei lá, a gente falou, exemplo, assédio moral. Um gerente que está sendo um pouco mais, num tom agressivo, digamos assim, com os subordinados. Sim.
E aí isso pode evitar uma disputa trabalhista, né? Exatamente. Acho que vale também a gente colocar isso, né? O que você acha? Não, é exatamente isso, porque na verdade a gente está falando aqui de fraude, mas os mecanismos que a gente pode adotar para a identificação das fraudes, eles ajudam a identificar outras questões também, né? Perfeito. Como você falou, assédio, próprio assédio, que é uma questão talvez a mais comum no dia a dia, né? De qualquer tipo de empresa, né? Desde as grandes quanto as pequenas, né? Então, tudo isso ajuda, são ferramentas que ajudam a empresa a ter uma informação que possibilita ela a melhorar o ambiente de trabalho, melhorar as suas práticas, né? E acabar, de alguma forma, podendo tomar ações para que eventuais prejuízos possam ser reduzidos, né? Porque a gente sabe que dificilmente a gente vai conseguir eliminar totalmente o risco de uma empresa, mas a gente consegue ter formas, né, mecanismos para reduzir isso. E você comentou também uma coisa interessante, que na hora eu fiquei pensando, por exemplo, o que a gente viu nos últimos anos da LGPD, né? Que eu não vou me adequar, isso aí que não vai pegar. E aí agora que tem um movimento de, ok, eu só faço negócio com empresas que estão adequadas. E aí outras empresas que não queriam se adequar, se adequaram, por quê? Porque tem uma cobrança de uma empresa que vai fazer negócio contigo só se você comprovar que está adequado, né? Lá no passado, aconteceu a mesma coisa com o Código de Defesa do Consumidor, né? Quando chegou, que é isso? Ninguém dá bola para isso. Deixava o livrinho na loja e... Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui o livro. Não, mas peraí, mas daí todas as práticas que vocês fazem é contrário ao que tá aqui escrito. Sim. E aí as empresas começaram a se adequar quando houve cobrança dos consumidores, né? O consumidor começou a ser educado, soube que tinha direitos e começou a pressionar as empresas a cumprirem a legislação. Hoje em dia, ninguém abre uma empresa sem saber minimamente o Código de Defesa do Consumidor. A LGPD está indo pelo mesmo caminho, mas a cobrança não vem tão forte do consumidor ainda. Vai vir, já está vindo, e mais de empresa para empresa. O compliance, mesmo sendo uma coisa muito anterior à LGPD, ainda não chegou num ponto assim. Tem muita empresa que só faz negócio com empresa que tem ali minimamente um controle de riscos. Certo. Isso a gente tem uma tendência que vai aumentar nos próximos anos, principalmente pelo risco dos terceiros, tá? Porque não adianta a minha empresa ter todos os controles, nossa, tem tudo aqui. Eu tenho um programa de compliance perfeito. E os meus terceiros, os meus prestadores de serviço, eles não têm nada. E aí, se estoura alguma coisa neles, vai estourar em quem? Pode estourar em mim. Então, uma coisa que globalmente está se falando muito é o risco de terceiro, o risco da cadeia de fornecedores, né? Que a gente pode, acho que, fazer um programa só sobre isso. Sim. Mas não adianta eu ter tudo perfeito na minha empresa e fazer negócio com empresas que não tenho, né? E aí isso pode trazer um problema muito maior para mim, né? Então, assim... Desculpa, só um exemplo básico aqui, mas você falou de fornecedor que pode ser... Estamos falando em sentido, mas sei lá, pode ser um representante comercial, né? Então, assim, até a gente viu um caso de uma empresa que tinha uma pessoa com uma camiseta na cidade, que a empresa é famosa naquela cidade. Então, aquela coisa, mas era um terceiro, assim, não era alguém, um empregado, né, seletista. Mas e aí a pessoa tá fazendo algo assim, enfim, digamos assim, como eu posso dizer... Algumas brigas publicamente, foi filmada com a camiseta da empresa. Sim. Aí você fala assim, pô, mas o que a empresa tem a ver com isso? Bom, tem que ter uma política, como você falou, né, com relação aos fornecedores e terceiros e que pode e não pode fazer com a camisa da empresa. Exatamente. Né? Hoje em dia, a pessoa, qualquer um com o celular ali passou, filma, fala, isso viraliza e a empresa tá, agora a empresa tem que responder. Exatamente, tem que se posicionar. Não, mas isso é super normal e eu acredito que vai ter um movimento ao longo dos próximos anos forçando de cima para baixo de novo as empresas a demonstrarem que minimamente tem controles, porque senão, vamos lá, a gente tem o mesmo tipo de empresa, o mesmo tipo de negócio, o mesmo preço, mas o Rodrigo demonstra que tem controles mínimos ali de gestão de riscos, de controles, e eu não. Por que eu vou fazer negócio com o Lucas se o Rodrigo me mostra mecanismos superiores de controles que, em caso de alguma possível fraude, possam facilitar eu descobrir a fraude para evitar, ou até eu comprovar que eu tinha mecanismos para evitar que isso acontecesse. Então, isso é um movimento que vai acontecer, já está acontecendo nas grandes empresas, né? Mas vai chegar nas pequenas empresas. Então, por que esperar a cobrança? Por que esperar o problema? Ou por que fingir que nada está acontecendo se eu posso descobrir e melhorar o meu negócio? Eu acho que
se eu tivesse que finalizar com alguma questão, seria por que esperar o problema aparecer se eu posso descobrir ele e evitar que ele se alastre, que ele se torne um problema muito maior, né? Perfeito, excelente. É aquela frase, né? Perguntaram para uma pessoa como que ela faliu, né? Como que você faliu? Aí ele falou, gradualmente e depois de repente. Então, geralmente, as grandes fraudes não acontecem assim, a pessoa desvia milhões de uma vez só e nunca fez isso. Sim. Né? Geralmente, as grandes fraudes, e que, de novo, pode ser uma grande fraude para a sua pequena empresa, né? Mas elas vão acontecendo assim, eu falo, sei lá, reembolso, né? Bota um pouquinho mais ali na nota, aí bota um pouquinho mais, aí começa a transferir. E todo mundo começa a fazer. Aí todo mundo começa a fazer, aí já tem um esquema com, entendeu? Sim. As coisas vão assim, geralmente, gradualmente, depois, de repente. Exatamente. É isso aí. Então, é isso. Mas, Lucas, muito bom aqui, excelente conversa. Acho que só queria aí algumas palavras finais, se você puder nos dizer assim, no tema fraude, né? Falamos muita coisa aqui sobre como identificar, sobre medidas, sobre cuidados. O que você pode dar, assim, de talvez uma dica básica para o dono de uma pequena empresa que está nos ouvindo aqui, está nos assistindo e pensou, interessante, como eu começo? Não, perfeito. O que você pode dizer sobre isso? Para começar bem em 2026, né? Eu diria que vá atrás de opções de canais de denúncias, né? E minimamente treine os colaboradores para entender o que é isso, né? Muitas vezes a gente entra em empresas que não tem nem código de ética e de conduta. Eu preciso ter código de ética e conduta? Não sou obrigado. É bom ter? É ótimo, né? Mas se eu quero começar, eu não tenho nada, eu quero começar, começa implementando um canal de denúncias e treinando os colaboradores. E eu não estou falando, eu vou passar o dia inteiro em treinamento. Não, faz um treinamento de 30 minutos, uma hora, começa, mas começa. Aqui você fala, comece, né? O mínimo é trazer algum mecanismo que seja confiável para que as pessoas possam, então, trazer fraudes. Aí a gente pode entrar, mas quem vai receber essa denúncia, a confiabilidade do canal, mas assim, comece, estrutura. A gente tem ferramentas que dão ali formas de estruturar minimamente as pessoas que vão receber essas denúncias, explica como vai ser o tratamento, direciona a empresa, tá? Então, assim, tem ferramentas perfeitas para empresas pequenas começarem, tá? Então, eu começaria buscando um canal e a partir disso ir ampliando aos poucos, né? Não fazer tudo de uma forma abrupta, não, mas começar aos poucos e cada vez mais melhorando os sistemas internos da minha empresa. Muito bom, é aquela coisa, né? Quando que eu deveria ter começado a fazer isso? Sei lá, talvez há 2 anos atrás. Isso. A segundo melhor momento, agora. É isso, exatamente. Né? Então, ao invés de ficar aqui, deveria ter feito, faça agora. Comece. Perfeito. Excelente. Muito bom, Lucas. Muito obrigado. Então, curtem, compartilhem o nosso podcast com base em quê? E nos vemos na próxima aqui. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Rodrigo.